8 em cada 10 casos de cegueira no Brasil poderiam ser evitados. Não é exagero, não é otimismo de médico, é dado da OMS, Organização Mundial da Saúde, publicado num reporte mundial de visão em 2019 e confirmado por todos os estudos epidemiológicos que vieram depois. Então me diz uma coisa, com todo o acesso à informação que temos hoje, por que o Brasil ainda tem mais de 1,5 milhão de cegos? Por que a cegueira continua crescendo? E a projeção é que até 2050 esse número dobre no mundo inteiro. A resposta não é simples, mas é urgente. E é exatamente o que a gente vai destrinchar hoje. Eu sou Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare. Esse é o podcast Marco Negreiros, onde saúde visual deixa de ser assunto de consultório e vira conversa de todo dia. Hoje, a gente abre com Abril Marrom, um mês nacional da conscientização sobre cegueira e saúde ocular. E eu quero que você termine esse episódio sabendo de coisas que a maioria das pessoas nunca ouviu e que podem fazer diferença real na sua vida e na vida dos seus. O que é o Abril Marrom? Antes de ir para os dados, pessoal, vale entender de onde veio essa campanha. O Abril Marrom começou a ganhar força no Brasil pelas mãos do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e de entidades ligadas à deficiência visual, como Benjamin Constant. A ideia é simples: concentrar no mês de abril ações de conscientização, triagem, diagnóstico e pressão política para políticas públicas de saúde ocular. A cor marrom representa a íris, a parte colorida do olho. É o símbolo de que estamos falando de visão, de enxergar, de algo que a maioria das pessoas só dá valor quando começa a perder. E o 8 de abril, Dia Nacional do Braille, marca o ponto mais simbólico do mês. Uma data que lembra a cegueira, muda completamente a forma como alguém se comunica, aprende e vive o mundo. Mas o Abril Marrom não é sobre pena, é sobre prevenção. É sobre o quanto dá para fazer antes que o problema chegue, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Vamos falar dos números, porque sem dados é tudo conversa fiada. O Brasil tem hoje entre 1,5 milhão e 6,5 milhões de pessoas com algum grau de deficiência visual. A variação depende de como você classifica. Cegueira legal, baixa visão severa, baixa visão moderada. O CBO, na sua publicação mais recente sobre condições de saúde ocular no Brasil, aponta que 1,5 milhão são cegos no sentido estrito do termo. Agora o dado que me incomoda, toda vez que eu leio, a OMS estima que 80% desses casos são evitáveis ou tratáveis. 80%. Isso significa que a cegueira, na maioria das vezes, não é inevitável. Ela é o resultado do diagnóstico tardio, falta de acesso ou até falta de informação. E o horizonte não é tranquilizador. Um estudo publicado no Jornal da USP, com base em pesquisa do Lancet Global Health, projeta que a cegueira e deficiência visual vão dobrar até 2050, impulsionadas principalmente pelo envelhecimento populacional e pelo crescimento do diabetes. Agora, sobre o envelhecimento, um dado específico que vale gravar. A prevalência de cegueira em pessoas com mais de 80 anos é entre 15 e 30 vezes maior do que em pessoas com menos de 40. Não é uma diferença marginal, é uma diferença de ordem de grandeza. O olho envelhece junto com o resto do corpo e quase ninguém faz acompanhamento preventivo pensando nisso. Por que esse cenário persiste, doutor? 3 razões principais. Falta de acesso ao especialista, especialmente em regiões remotas, principalmente Norte e Nordeste. Diagnóstico tardio de doenças silenciosas como glaucoma e baixa percepção de risco da população. A maioria das pessoas só busca o oftalmologista quando já enxerga mal. Aí já pode ser tarde. Sobre as causas, o que rouba a visão? Vamos falar das causas, pessoal. As 4 grandes responsáveis pela cegueira no Brasil são catarata, glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade, a DMRI. Vamos enumerar cada uma delas. Catarata, ela é a mais comum e é uma causa de cegueira reversível, ou seja, o cristalino, que é a lente natural do olho, ele vai ficando opaco com o tempo, como se estivesse enxergando através de um vidro embaçado, sabe? Que vai piorando aos poucos. Nesse caso, o tratamento é cirúrgico, rápido e com altíssima taxa de sucesso. O problema?
Muita gente chega ao oftalmologista com a catarata super avançada, porque esperou demais, ou ainda está na fila, porque não tem acesso. Segundo o glaucoma é traiçoeiro, porque na maioria dos casos ele não dói, não tem sintoma visível no início, e quando você percebe que algo está errado, já perdeu seu campo visual de forma irreversível. É uma lesão no nervo óptico, gerando uma relação com a pressão intraocular elevada. O que salva no glaucoma é o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce só acontece com consulta regular. Simples assim. Terceiro, retinopatia diabética. O diabetes é uma epidemia no Brasil. Segundo o Atlas do Diabetes, do IDF, o país tem mais de 16 milhões de diabéticos. E todo diabético tem risco de desenvolver retinopatia diabética, que é uma lesão nos vasos da retina que é causada pela hiperglicemia crônica. Nos estágios mais avançados, pode causar cegueira permanente, que a literatura mostra de forma consistente é que o controle glicêmico adequado e o acompanhamento oftalmológico regular reduzem drasticamente esse risco. Mas ainda há muitos diabéticos que nunca fizeram um fundo de olho na vida. Quarto, degeneração macular relacionada à idade. A DMRI ela afeta a mácula, que é a região central da retina, responsável pela visão do detalhe, sabe? Ler, reconhecer rostos, dirigir. Tudo isso depende da mácula funcionando bem. Ela não causa cegueira total, mas pode tirar a visão central de forma progressiva e irreversível na sua forma mais agressiva. Tabagismo, histórico familiar, envelhecimento são os principais fatores de risco. Existem tratamentos que freiam a progressão, mas nenhum que reverta o dano que já foi causado. Mais uma vez, o timing é muito importante. O ponto comum entre essas 4 doenças é que todas se beneficiam, algumas mais dramaticamente, do diagnóstico precoce. Todas podem estar se desenvolvendo agora, em você, sem que você perceba nada. Agora eu quero falar de algo que raramente aparece nas campanhas de saúde ocular. Como os problemas de visão afetam cada fase da vida de formas completamente diferentes. Vamos falar da infância, do 0 aos 12 anos. A Fiocruz estima que 1,4 milhão de crianças no mundo têm deficiência visual. Um detalhe importante, boa parte dessas causas são tratáveis quando identificadas cedo. O problema é que a criança não sabe que enxerga mal. Ela não tem parâmetro de comparação. Ela acha que todo mundo vê borrado de longe, que todo mundo tem dificuldade para ler. Um quadro na escola que sempre parece distante. E aí, o que aparece não é um problema de vista, aparece uma dificuldade escolar, um déficit de atenção, uma falta de interesse. Isso não é preguiça, não é falta de esforço. É que a criança simplesmente não está enxergando o que deveria, gente. Estudos publicados na literatura de saúde pública mostram que problemas visuais não tratados na infância comprometem o desenvolvimento neuropsicomotor, a linguagem, a socialização. O olho e o cérebro eles se desenvolvem juntos nos primeiros anos de vida. E janelas perdidas nessa fase não voltam mais. Adolescência, de 12 a 18 anos, os erros refrativos, ou seja, miopia, astigmatismo e hipermetropia, explodem na adolescência, principalmente com o uso de tela. E esse é o período de maior exigência visual da vida. Leitura intensa, exposição prolongada a telas, preparação para o Enem, né, pessoal? Um adolescente que não enxerga direito no quadro, ele frequentemente é rotulado o quê? Desatento, preguiçoso, desinteressado. Às vezes, o problema é comportamental, mas às vezes é que ele simplesmente não está enxergando. A diferença pode ser um par de óculos. E além disso, é nessa fase que hábitos se formam. Os hábitos de hoje, horas de tela, pouca exposição à luz natural, leitura em exposição inadequada, ela tem consequência na progressão da miopia, que vem crescendo em ritmo acelerado no Brasil e no mundo. Entrando na fase adulta, idade produtiva, 18 a 60 anos, aqui no adulto, a saúde ocular tem impacto direto na capacidade produtiva, laboral. Síndrome do olho seco, muito mais comum do que se imagina em quem trabalha horas à frente à tela. Glaucoma em progressão silenciosa.
retinopatia diabética em quem tem diabetes não controlado. Nenhum desses manda cartão de visita antes de chegar, gente. E do ponto de vista socioeconômico, as consequências são sérias. Estudos mostram que a perda visual em adultos produtivos está associada à redução de renda, limitação ocupacional, queda da autoestima e aumento do risco de depressão. O olho não é um órgão isolado, ele conecta o indivíduo ao mundo ao redor. Quando essa conexão falha, tudo fica mais difícil. Entrando agora na melhor idade, o idoso, 60 anos em diante. Aqui a equação é ainda mais séria. Catarata, glaucoma e DMRI se tornam muito mais prevalentes e as consequências da perda visual vão além da saúde ocular. Perda visual em idosos está diretamente associada a aumento do risco de quedas e fraturas, que na terceira idade podem ser fatais. Ela está associada a declínio cognitivo, isolamento social, depressão e perda de autonomia. Um idoso que não enxerga bem, não dirige, não lê, não reconhece os rostos, ele perde independência, ele perde dignidade. O mais frustrante para mim, como oftalmologista, é que boa parte disso poderia ser prevenido ou pelo menos retardado. Catarata tem cura cirúrgica, glaucoma tem tratamento que freia a progressão, o que falta é o diagnóstico antes do dano avançado. Então, doutor, o que a gente precisa fazer? Olha, pessoal, como oftalmologista e como empreendedor em saúde digital, eu vou ser direto. Porque esse é o tipo de coisa que às vezes some quando a conversa fica muito científica. Primeiro, tem que ter uma consulta anual com o oftalmologista, tanto presencial quanto online. Não quando você achar que algo está errado, anualmente. Isso vale para adulto, vale especificamente para quem tem diabetes ou histórico familiar de glaucoma e vale para crianças a partir dos 6 meses de idade, mesmo que pareçam estar enxergando bem. Segundo, se você tem diabetes, o acompanhamento oftalmológico ele não é uma opção, é parte do tratamento. A retinopatia diabética ela é silenciosa, principalmente nos estágios iniciais, e devastadora nos estágios avançados. O fundo de olho anual é inegociável. E aí, de acordo com seu médico oftalmologista, ele vai marcando os retornos quando necessário. Terceiro, se você tem mais de 50 anos, o rastreamento de glaucoma passa a ser ainda mais importante. Existe uma predisposição genética, se parente de primeiro grau tiverem glaucoma, o seu risco é muito maior. Quarto, se você está notando qualquer alteração visual, embaçamento, ponto escuro, flash de luz, dificuldade para ler, mosca volante, não vai esperar a próxima consulta anual. Procure o oftalmo antes. E por fim, fale sobre isso. Mande esse episódio para alguém da sua família. Não é porque é bonito fazer isso, mas porque provavelmente tem alguém perto de você que nunca foi oftalmologista na vida adulta e que deveria ir. Isso é abrir um marrom na prática. Não é uma campanha de laço no peito. É uma oportunidade real de mudar o caminho da sua saúde visual e dos seus entes queridos antes que a doença mude por vocês. E no episódio da semana que vem, eu vou entrar fundo em um tema que toda semana aparece nos consultórios, que ainda é pouco discutido. Vai ser surpresa para vocês, acompanhem aqui e vai ser um prazer trazer cada vez mais conteúdo de qualidade aqui para toda a população brasileira. E detalhe, gostou do episódio? Clique em seguir. Não custa nada e garante que você receba os próximos. E se você quiser me encontrar nas redes, olhe as redes da iCare, Benefício Visão e o Agenda Oftalmo. Até lá e bom abril marrom para todos. Olho bom não é sorte, é cuidado. Sou Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare e até semana que vem. E se você quer cuidar melhor da sua visão no dia a dia, eu recomendo 2 caminhos simples e acessíveis. O primeiro é baixar o Oculy, nosso aplicativo gratuito. Nele, você tem acesso a todos os seus laudos e exames oftalmológicos, sem risco de perder sua receita de óculos ou esquecer aquele colírio prescrito pelo seu médico oftalmologista. Consegue agendar e reagendar consultas. O Oculy também oferece descontos em mais de 3.000 óticas parceiras, para você economizar na compra do seu óculos, lente e armações.
E quando for ao seu oftalmologista, diga: doutor, quero meus exames no óculos. E se você precisa agendar uma consulta com o oftalmologista de forma rápida, com ou sem plano, acesse a Agenda Oftalmo. Lá você encontra profissionais qualificados, altamente especializados, com horários disponíveis e atendimento perto de você. E não é só para consulta, para cirurgia também. É tecnologia para facilitar o cuidado com seus olhos. Acesse agora agendaoftalmo.com.br ou procure pelo Oakley na sua loja de aplicativos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha com quem também precisa ouvir sobre saúde visual. E se tiver dúvidas ou sugestões de tema, deixa nos comentários. Esse espaço é para a gente aprender junto e cuidar melhor da nossa visão.